Boa noite. Boa noite. 26 meses de governo. 12 em meio às mortes pela Covid. E no pior momento da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro substitui o ministro da Saúde pela terceira vez. Sai o general do Exército Eduardo Pazuello, sempre elogiado pelo presidente. E entra o médico cardiologista Marcelo Queiroga. Ao recusar o cargo, a cardiologista Ludmila Najjar diz que não aceitou o convite por divergir da gestão do governo na saúde. Governadores pedem uma mudança no comportamento do presidente diante da pandemia. Um painel da Fiocruz mostra que a velocidade da vacinação no Brasil está diminuindo. E que o país pode levar 2 anos e meio para imunizar a população com mais de 18 anos. A PGR recorre da decisão do STJ que anulou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Com o apoio do Papa Francisco, a Igreja Católica decide que não pode abençoar a união de pessoas do mesmo sexo. O Jornal Nacional está começando. O Brasil terá o 4º ministro da Saúde ainda em meio à pandemia e com recordes no número de mortes. Desde ontem, o assunto domina as discussões em Brasília. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o médico Marcelo Queiroga vai assumir a pasta no lugar de Eduardo Pazuello. A pressão pela troca do ministro da Saúde já vem de algum tempo e piorou nos últimos dias com o agravamento da crise sanitária. O presidente Jair Bolsonaro fez várias reuniões no fim de semana. Numa delas, com ministros generais Braga Neto da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo da Defesa e o próprio Pazuello, tratou da pressão política do Centrão para a troca do ministro. Ainda ontem circulou a informação de que Pazuello teria alegado motivos de saúde e pedido para sair. Mas horas depois, a assessoria do Ministério desmentiu. Ontem mesmo, o presidente se reuniu por 3 horas com a cardiologista Ludmila Najjar e Pazuello. Mas hoje cedo, ela foi pessoalmente ao Palácio do Planalto dizer ao presidente que a resposta era não. Horas depois, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, esteve no Planalto e almoçou com Bolsonaro. Bolsonaro seguiu fazendo consultas. Recebeu Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também foi chamado ao Planalto hoje. Queiroga ajudou na transição do governo em 2018. Enquanto as reuniões e tratativas ocorriam no Palácio do Planalto, no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello convocou uma entrevista. Ele admitiu que o presidente estava buscando um nome para substituí-lo e disse que não haveria rompimento nos trabalhos da pasta. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o Ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta como humano figurino. E declarou que jamais pediu para deixar o cargo. Senhores, eu só pedi para ir embora uma vez na minha vida no curso de comandos. A primeira vez que eu tentei. Depois eu voltei para concluir o curso. Eu não vou pedir para ir embora. Não é da minha característica, não vou pedir para ir embora. Nem eu, nem o Elcio, nem nenhum de nós que está aqui. Isso não é o jogo, isso não é uma brincadeira. Quero ir embora. Isso é sério. Isso é o país, é a pandemia. É o Ministério da Saúde, salvar vidas. Isso não pode ser levado da forma como está sendo colocado. Não, eu não pedi para ir embora, nem vou pedir. Nós estamos trabalhando. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a escolha do 4º ministro da Saúde. Ao site Foco do Brasil, ele confirmou o nome de Marcelo Queiroga. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos.
Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Ainda no clima de sai não sai, mas já em tom de despedida, o ainda ministro Pazuello aproveitou a presença dos repórteres para expor uma avaliação da própria gestão e anunciou a compra de mais de 100 milhões de doses da Pfizer e da Janssen. Eduardo Pazuello falou por mais de meia hora. Já no início, mudou o tom usado na semana passada, quando negou que o sistema de saúde estava em colapso. Admitiu a gravidade da situação neste ano. O SUS não colapsou em 2020 e será colocado à prova em 2021. Para vencermos a batalha nesse novo ciclo, precisamos estar unidos e focados no mesmo propósito, o de salvar cada vez mais vidas. Prestes a cair, ele defendeu o distanciamento social e o uso das máscaras para conter o avanço do coronavírus. Necessidade de medidas preventivas eficazes, de forma ampla. Uso de máscara, distanciamento de segurança, higiene das mãos, manter os ambientes ventilados, atividade física. Pazuello voltou a apresentar o cronograma de entrega de vacinas e disse que o Brasil terá 38 milhões de doses ainda em março. Mas, na conta, estão 8 milhões de doses da vacina da Precisa Bharat Biotech, que ainda não tem registro definitivo ou autorização para uso emergencial. O ministro também deu como certa a compra da vacina da Pfizer. Pfizer. Então, nós estamos contratando 100 milhões de doses da Pfizer. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, contratadas, 562 milhões de doses para o ano de 2021. 562 milhões de doses contratadas. No caso da Janssen, é uma dose só. Então, é só calcular aí quantos brasileiros nós podemos atender. Senhores, é óbvio que tem mais vacina do que brasileiro. Mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. E nós não podemos contar com 100% das entregas. Há oscilações. Pazuello deu um prazo. Disse que todos os brasileiros serão vacinados até o fim deste ano. É muito provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários. Então, nós vamos vacinar até o meio do ano grupos prioritários e já uma boa parte da população. Na nossa visão, chegaremos à metade de toda a população vacinável e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. A saída de Pazuello se dá no pior momento da pandemia e depois de muita pressão do Centrão e de aliados no Congresso. Os dois ministros anteriores caíram por terem discordado da política do presidente Bolsonaro e defendido medidas como o uso de máscara e o distanciamento social. O primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro foi o médico e ex-deputado federal pelo Democratas Luiz Henrique Mandetta. A pandemia começou na gestão dele. Mandetta defendeu o isolamento social para conter o avanço do coronavírus e seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde. Estratégia que desagradou ao presidente Jair Bolsonaro. Mandetta foi demitido depois de passar pouco mais de um ano no governo. No lugar de Mandetta entrou o médico oncologista Nelson Teich. Teich ficou no cargo por 29 dias. Pediu demissão em 15 de maio. Também após divergências com Bolsonaro sobre o isolamento social e uso de medicamentos como a cloroquina, sem eficácia comprovada para combater a Covid. O general Eduardo Pazuello já havia chegado ao Ministério da Saúde em abril do ano passado como secretário executivo. Sem nenhuma experiência na área, ele assumiu o comando da pasta interinamente. Dias depois, Pazuello nomeou 9 militares. Em julho, quando especialistas e autoridades estrangeiras cobravam testagem em massa, Pazuello disse que ia aumentá-la, mas não deu prazo e o diagnóstico seguiu distante da maioria da população. Pazuello só foi efetivado como titular da saúde em setembro.
Pazuello pôs em prática um discurso alinhado ao do presidente Bolsonaro. Na posse, por exemplo, defendeu o tratamento precoce da Covid. Pazuello fez o que os dois antecessores, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, se recusaram. Assinou uma nota técnica com orientações sobre o uso da cloroquina para tratamento da Covid. Como Jair Bolsonaro, Pazuello apareceu em diversos momentos sem usar máscara ao lado de autoridades. A gestão de Pazuello ficou marcada pela lentidão nas negociações para comprar vacinas. Pressionado, em outubro, Pazuello anunciou a governadores a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. A vacina do Butantan será uma vacina brasileira. Então, nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Mas ele foi desautorizado por Bolsonaro no dia seguinte. Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para a China. Recolhido em recuperação da Covid no hotel do Exército, Pazuello recebeu a visita do presidente e deixou clara a relação de autoridade. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra falar. Apresentado como especialista em logística, em novembro descobriu-se que o Ministério da Saúde armazenou em São Paulo um estoque com quase 7 milhões de testes para a Covid, que poderiam perder a validade, a um custo de 290 milhões de reais. Mesmo diante de alertas de especialistas de que o Brasil iniciava uma segunda onda da pandemia, Pazuello negava e falava em repique da doença. Nós estamos falando também de repique de contaminações e mortos em algumas regiões do país. Sim, é só nós acompanharmos o nosso site, nós podemos observar os dados. O sul e o sudeste do país, o repique ele é mais claro, e o norte e o nordeste do país, o repique é bem menos impactante, com algumas cidades que são fora da curva. O centro-oeste é mais no meio do caminho. E sim, isso é o repique da nossa pandemia. Em dezembro, Pazuello criticou as opções que os fabricantes de vacina contra a Covid ofereceram ao Brasil e disse que a oferta da maioria dos laboratórios era insuficiente para o país. São muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Em janeiro, Manaus enfrentava aumento dramático no número de casos, internações e mortes e falta de oxigênio hospitalar. A conduta de Pazuello na crise na saúde no Amazonas virou inquérito no Supremo Tribunal Federal. Pazuello também passou a dizer que nunca defendeu o tratamento precoce para a Covid. A escassez de vacina aumentou a pressão sobre o ministro. Pazuello pediu ajuda ao embaixador chinês para destravar a vinda de insumos da China para a produção das vacinas AstraZeneca pela Fiocruz e Coronavac pelo Butantan. E veio à tona a informação de que, em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses, que seriam entregues em dezembro de 2020. A negociação ficou travada porque os termos do contrato não agradaram ao governo Bolsonaro. Os termos do acordo foram aceitos por quase todos os países. Apenas Brasil, Argentina e Venezuela não aceitaram as cláusulas. Em fevereiro, a previsão era ter 46 milhões de doses até o fim de março. Em março, o ministro Pazuello apresentou o quarto cronograma diferente para entrega de vacinas. Depois, a estimativa caiu para 38 milhões. Depois, para 30 milhões. Nosso objetivo é ter, em março, próximo aí a 25 milhões, 28 milhões de doses já realmente entregues, para que a gente cumpra o Plano Nacional de Imunização. Ainda ministro, ele reduziu pela 5ª vez a previsão de vacinas para março.
22 a 25 milhões de doses. Com o avanço das novas variantes do coronavírus pelo país, os sistemas de saúde entraram em colapso. Em meio à superlotação de UTIs, no dia em que o país perdeu 2.349 vidas, maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, Pazuello negou o colapso. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. Governadores e autoridades em saúde desmentiram o ministro. Eduardo Pazuello deixou o cargo depois de 10 meses. Pazuello está sendo investigado em várias frentes. Em todas elas, as suspeitas são sobre ações e omissões na pandemia. O ponto de partida foi a crise da falta de oxigênio em Manaus. No dia 25 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de inquérito, após pedido da Procuradoria-Geral da República. Pazuello passou a ser investigado pela Polícia Federal. A PGR apontou indícios de que ele sabia do iminente colapso desde dezembro, mas só enviou representantes em janeiro e ainda atrasou o envio do oxigênio. E segundo a PGR, mesmo já sabendo do problema, o que o Ministério providenciou foi a entrega de cloroquina, medicamento sem comprovação científica para tratar a Covid. O ministro prestou depoimento no dia 4 de fevereiro sobre a crise em Manaus e mudou a versão sobre quando soube do problema. Antes do depoimento, ele disse que tinha sido avisado no dia 8 de janeiro. Mas para a Polícia Federal, Pazuello disse que foi 10 de janeiro. Com isso, também contradisse a própria Advocacia Geral da União, que em documento oficial enviado ao Supremo tinha comunicado que o Ministério da Saúde ficou sabendo da falta de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro, pela empresa White Martins, fabricante do produto. Uma outra data foi dada pelo Ministério da Saúde em nota, 11 de janeiro. A PF perguntou ao ministro sobre o recebimento desse documento da White Martins, notificando sobre a possível falta de oxigênio. Pazuello explicou que o documento nunca foi entregue oficialmente ao Ministério e que a empresa nunca realizou contatos informais com representantes da pasta. Mas, em entrevista no dia 18 de janeiro, o ministro já tinha dito que foi avisado pela empresa no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. No dia 26 de janeiro, um dia depois de Pazuello passar a ser investigado pela PF, a Procuradoria da República no Distrito Federal abriu inquérito para apurar se ele cometeu improbidade administrativa. Essa apuração foi aberta para saber se houve uso ilegal de dinheiro público para comprar remédios sem eficácia comprovada, se houve omissão na compra de vacinas e baixa execução dos recursos para a pandemia. Pazuello terá que responder às duas investigações, mesmo fora do governo. Se comprovadas as suspeitas de improbidade administrativa, ele pode perder direitos políticos e ter que ressarcir os cofres públicos. Além disso, Eduardo Pazuello está sendo questionado por outros órgãos de fiscalização e controle, que podem abrir novas investigações. Em janeiro, o Tribunal de Contas da União apontou ilegalidade no uso do dinheiro público para comprar cloroquina para tratar pacientes com Covid. No mês passado, o Jornal Nacional revelou um documento enviado ao STF em que o Ministério da Saúde contradiz manifestações públicas de Pazuello. De acordo com o tribunal, existem documentos do Ministério orientando o uso da cloroquina. Mas o ministro, desde o dia 18 de janeiro, passou a dizer que não orienta o tratamento precoce, e sim o atendimento precoce. O TCU também apura a atuação do governo na crise em Manaus. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao STF que tem apurações preliminares que analisam as condutas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde sobre o uso de medicamentos contra a Covid-19. Aras enviou a informação ao STF para se manifestar em uma ação apresentada pelo PDT. A ministra Rosa Weber é a relatora do caso. Pazuello é o principal alvo de uma CPI para apurar a conduta do governo na pandemia. Mesmo tendo as assinaturas necessárias para funcionar, ela não foi instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Ainda nessa edição, você vai ver quem é o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e por que a cardiologista Ludmila Rajar recusou o convite. O número de pessoas vacinadas com a primeira dose no Brasil passou dos 10 milhões, mas a média de mortes pela pandemia voltou a bater recorde. O Alan Severiano tem os números atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Alan, boa noite. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. Já são 17 dias seguidos com a média diária de mortes batendo recordes. Hoje o Brasil está com uma média de 1.855 mortes por Covid a cada dia. 46% de aumento na comparação com a média de 2 semanas atrás, uma tendência de alta acelerada, como a gente vê aqui pela curva. O país ficou com essa média depois de registrar 1.275 mortes nas últimas 24 horas. 279.602 pessoas já perderam a vida para a doença desde o começo da pandemia. E os novos casos registrados de ontem para hoje foram 42.446, elevando o total para 11.525.477. Com isso, a média de novos casos está em 67.142 novos casos por dia, aumento de 21% em 2 semanas. No mapa agora a gente acompanha a evolução do momento mais grave da pandemia pelo país. Com alta na média de mortes, em vermelho estão 23 estados e o Distrito Federal. Goiás e Mato Grosso tiveram as maiores altas. Goiás tem média de 101 mortes por dia. Em Mato Grosso são 53. Em amarelo, com a estabilidade, apenas um estado, a Bahia, que não apresentou variação no número de mortes. E 2 estados estão com queda na média de mortes e aparecem em azul, Amazonas e Rio de Janeiro. O Amazonas tem, em média, 41 mortes por dia hoje e o Rio de Janeiro tem 86. Agora, o ritmo da vacinação, a gente deixou mais claro aqui na tela o total de vacinados, 365.000, hoje agora não está aparecendo, agora sim, 365.313 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. Assim, o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de vacinados com a primeira dose. O total é de 10.081.771 pessoas. Isso corresponde a 4,76% da população. A segunda dose foi aplicada em 3.672.422 pessoas, 1,73% da população do país. São números, como a gente pode ver, ainda muito baixos, insuficientes para conter a pandemia nesse momento de forte aceleração. O Brasil precisa de mais vacina para frear essa crise. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação hoje. Os que mais vacinaram aparecem em azul mais escuro e os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, depois São Paulo, em terceiro o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul vem em seguida e em quinto o Rio Grande do Sul. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Vacina sim. Renata Bonner. Até amanhã, Alan. O Instituto Butantan entregou hoje mais 3.300.000 doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Com esse lote, o Butantan já liberou 20.600.000 doses para o Programa Nacional de Imunizações. Outros 2 milhões de doses devem ser entregues depois de amanhã. Um relatório do governo americano da época em que Donald Trump era presidente mostra que os Estados Unidos tentaram persuadir o Brasil a não comprar a vacina Sputnik, desenvolvida pela Rússia. O documento afirma que o Departamento de Saúde usou relações diplomáticas para combater o que chamou de influências malignas de países como Cuba, Venezuela e Rússia na América Latina. Na semana passada, o governo brasileiro anunciou a compra de 10 milhões de doses da vacina russa, depois que os governadores do Nordeste negociaram outras 37 milhões de doses. Procurada pelo Jornal Nacional, a embaixada americana declarou que tanto ela como os consulados dos Estados Unidos aqui nunca desencorajaram o Brasil a aceitar vacinas contra a Covid que fossem autorizadas pelos órgãos reguladores brasileiros. Se o ritmo atual de vacinação for mantido, a Fiocruz prevê 2 anos e meio para imunizar todos os brasileiros com mais de 18 anos. E só com a primeira dose.
Os cientistas cruzaram a linha de chegada em tempo recorde. Criaram vacinas capazes de derrotar o coronavírus. Mas na maratona da imunização, o Brasil ainda precisa de muito fôlego. O painel Monitora Covid, da Fundação Oswaldo Cruz, mostra que a velocidade da vacinação está diminuindo. Na semana de 1º a 7 de março, o Brasil vacinou uma média de 240 mil pessoas por dia. Na semana seguinte, de 8 a 14, esse número caiu para 211 mil, uma média diária de 29 mil pessoas a menos. Reflexo da falta de vacinas. No Rio, por exemplo, o calendário parou nos 75 anos na sexta-feira. Por enquanto, a vacinação continua para os que estão recebendo a segunda dose. Tem que vacinar. Eu vacinei, estou ótimo, não tive reação nenhuma. Em Teresina, o calendário também empacou. E em Macapá, vacinação só para a segunda dose. A Fiocruz calcula que, nesse ritmo, vamos precisar de 938 dias para aplicar a primeira dose em toda a população a partir dos 18 anos. Ou seja, 2 anos e meio. A gente está com uma velocidade de aplicação muito baixa. Então, a gente precisa aumentar essa velocidade de vacinação. A gente precisa criar uma meta. É importante que o Brasil tente colocar uma meta e cumprir essa meta, assim como foi observado no governo Biden nos Estados Unidos. Uma meta de chegar ao fim do ano, com toda a população vacinada, a gente precisaria aí da aplicação de cerca de 1,5 milhão de doses diárias. E temos condições até para mais. É o que diz o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Ele fez as contas. O Brasil tem uma estrutura de vacinação invejável. São 38 mil postos espalhados pelo país, todos com um refrigerador e pelo menos um técnico de enfermagem. Se cada posto aplicar 6 vacinas por hora, durante 8 horas por dia, em 20 dias úteis, teríamos 36.480.000 pessoas vacinadas. Em 10 meses, toda a população acima dos 18 anos já teria recebido as 2 doses. A vacinação lenta e inconstante traz consequências cada vez mais graves. O número de infectados e mortos aumenta. Também aumentam as chances de surgirem novas variantes do coronavírus. A economia, claro, não consegue ser saudável num país que está doente. Não fosse Butantan e Fiocruz, estaríamos numa situação muito ruim. A economia vai sofrer muito mais, porque se nós demorarmos para vacinar, nós vamos continuar tendo gente morrendo e não participando da recuperação econômica. Então a gente precisa sim de um leque maior, uma opção maior de vacinas para a gente conseguir vacinar a nossa população o quanto antes. Até lá, a única opção que a gente tem é diminuir a curva de contágio. Do contrário, mesmo que a gente consiga vacinas, a gente vai ter um volume muito alto de pessoas mortas quando a gente já tiver a disponibilidade dessa vacina para essa população, né? Desde dezembro do ano passado, os Estados Unidos já aplicaram quase 110 milhões de doses. Nos últimos 7 dias, foram, em média, 2.400.000 doses por dia. 1 em cada 4 adultos americanos já recebeu pelo menos uma dose. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou hoje que a grande ameaça que a maior parte dos países enfrenta é a falta de vacina. Ele disse isso ao comentar a decisão de 15 países europeus de suspender temporariamente o uso da vacina Oxford-AstraZeneca para investigar alguns casos de trombose em adultos idosos. A AstraZeneca afirmou que já foram aplicados 17 milhões de doses no Reino Unido e na União Europeia e que os 37 casos de trombose entre os que tomaram a vacina representam um número menor do que as centenas que seriam esperadas na população em geral e que os casos não têm relação com a vacina. O Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional que vai permitir a retomada do auxílio emergencial. O governo federal deve editar agora 2 medidas provisórias. Uma para liberar dinheiro para os pagamentos e outra para estabelecer quem vai receber, qual o valor e em quantas parcelas. A seguir, a PGR recorre da decisão do STJ que anulou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A Igreja Católica anuncia que não pode abençoar a união de pessoas do mesmo sexo.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou hoje os indicados para o Oscar 2021. Mank foi o filme que recebeu o maior número de indicações, 10. O filme mergulha no conflito entre o roteirista Herman Mankiewicz e Orson Welles, que dirigiu e atuou em Cidadão Kane na década de 1940. Outras 7 produções disputam a categoria de melhor filme. Meu Pai, um drama sobre a demência. Judas e o Messias Negro, sobre o Partido dos Panteras Negras. Minari, Em Busca da Felicidade, mostra a vida de uma família de imigrantes coreanos nos Estados Unidos. Nomadland, uma viagem com os nômades que surgiram durante a recessão de 2008 nos Estados Unidos. Bela Vingança fala do movimento Me Too contra o assédio às mulheres. O Som do Silêncio, um drama sobre a surdez. E Os 7 de Chicago, baseado na história real de um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1968. O G1, o Globoplay e a Globo vão transmitir a cerimônia do Oscar no dia 25 de abril. O Vaticano anunciou que padres não podem celebrar uniões de pessoas do mesmo sexo e que elas não são consideradas lícitas. A decisão da Congregação para a Doutrina da Fé recebeu o aval do Papa. Francisco explicou que não se trata de uma forma de discriminação, mas de uma lembrança da liturgia do casamento. No ano passado, o pontífice disse que os homossexuais precisavam ser protegidos por leis de união civil. Na época, o Vaticano afirmou que os comentários foram retirados do contexto e não sinalizavam uma mudança na doutrina da Igreja. Manifestações na Síria marcaram hoje os 10 anos da guerra civil que deu início a uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Em Idlib, milhares de manifestantes protestaram nas ruas. Segundo o levantamento do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, quase 390 mil pessoas morreram no conflito, 22 mil crianças. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, na investigação das rachadinhas. A PGR pede que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o recurso passa primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ vai analisar o pedido e decidir se há alguma questão constitucional a ser discutida. Só depois disso, o Supremo Tribunal Federal decide se aceita ou não o pedido. O recurso é do procurador Roberto Luiz Opperman Tomé, que discordou da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no mês passado. Dos 5 ministros da 5ª turma do STJ, 4 votaram para anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. As autorizações para as quebras tinham sido dadas em 2019 pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, quando o caso das rachadinhas ainda estava na primeira instância. O juiz decretou as quebras em 2 decisões. Na primeira, a justificativa para a quebra foi curta, num parágrafo. A segunda tinha 10 páginas que justificavam a autorização e serviu também para reforçar a fundamentação apresentada originalmente. O único que votou contra o pedido do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi o relator do caso, Félix Fischer. Os ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e José Ilan Pacionic seguiram o voto discordante do ministro João Otávio de Noronha, argumentando que faltou fundamentação para a decisão judicial. A decisão do STJ não inocentou Flávio Bolsonaro, mas na prática anulou todas as provas obtidas a partir dos dados bancários e fiscais do senador e de todos os outros envolvidos no caso das rachadinhas. Foi com base nessa investigação que Flávio e outras 16 pessoas foram denunciadas no ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Rio afirma que Flávio Bolsonaro desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres da Alerj. O senador é suspeito de ter lavado o dinheiro na loja de chocolates que ele tinha e também na compra e venda de imóveis. Os promotores dizem que as contas bancárias do casal foram abastecidas com dinheiro vivo em períodos anteriores aos pagamentos das transações imobiliárias. Segundo cálculos feitos com base na denúncia, Flávio e a mulher pagaram por fora
mais de R$1 milhão nos imóveis. Em 2008 e 2009, Flávio comprou e depois vendeu 12 salas comerciais na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A suspeita dos promotores é que ele tenha feito pagamentos por fora que somam R$297 mil. Em 2011, Flávio e a mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, compraram e depois venderam uma cobertura em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Valor R$1.753 mil. Aqui a suspeita de valor por fora é de 97 mil. Um ano depois, o casal comprou mais 2 apartamentos em Copacabana, vendidos depois. O valor por fora na compra, 638 mil. Em 2014, o casal pagou 2,5 milhões para virar dono do apartamento na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. A suspeita aqui é de 209 mil por fora. Também em 2014, Flávio comprou com um sócio a franquia de chocolates da Copenhagen, num shopping na Barra. A última transação imobiliária do senador foi este ano. A compra da mansão em Brasília por R$5.970 mil. Flávio diz que vendeu o apartamento da Avenida Lúcio Costa e a franquia de chocolates para dar entrada no imóvel. E a maior parte do valor, R$3.100 mil, foi financiada no Banco de Brasília, o BRB. Amanhã, o STJ deve julgar outros 2 recursos da defesa de Flávio. Os advogados do filho do presidente pedem que sejam anuladas da investigação outras decisões do juiz Flávio Itabaiana e também o uso de relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O advogado Frederic Wassef, que defende Flávio Bolsonaro, afirmou que decisão superior do Tribunal Superior de Justiça foi acertada, a decisão do Tribunal Superior de Justiça foi acertada e seguiu a jurisprudência que veda a quebra de sigilo de quase 100 pessoas sem a devida fundamentação. Sobre as operações imobiliárias do senador e da mulher, o advogado disse que os promotores usaram alegações distorcidas e que todo o patrimônio do casal foi adquirido legalmente e declarado às autoridades. A seguir, quem é o novo ministro da Saúde? E por que a médica Ludmila Rajar não aceitou o cargo? No início da noite desta segunda-feira, os brasileiros tomaram conhecimento de que está escolhido o 4º ocupante do Ministério da Saúde nos 26 meses do governo Bolsonaro. O 4º nome escalado para enfrentar a pandemia no país é o médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é próximo da família Bolsonaro, mas já defendeu o isolamento social e a vacinação. Marcelo Queiroga nasceu em João Pessoa e se formou em medicina na Universidade Federal da Paraíba em 1988. Fez residência médica no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e treinamento na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Atualmente, Marcelo Queiroga é diretor do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital da Unimed, em João Pessoa, e é médico intervencionista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. Em 2019, foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o biênio 2020-2021, numa disputa acirrada, vencida por uma pequena margem de votos. Marcelo Queiroga nunca ocupou um cargo público, mas em dezembro o presidente Jair Bolsonaro indicou o nome dele para uma das 5 cadeiras da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A sabatina dele no Senado não chegou a ser marcada. O cardiologista é muito próximo da família Bolsonaro, principalmente do senador Flávio Bolsonaro. Depois da eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga participou da equipe de transição de governo, dando opiniões na área da saúde. Em abril do ano passado, em entrevista à Globo News, Marcelo Queiroga falou sobre a importância do isolamento social. O isolamento social visa reduzir aquele pico de pessoas que precisam de internação hospitalar. É uma medida recomendada pelas autoridades sanitárias de uma maneira homogênea, né? E também defendeu o Sistema Único de Saúde. Fortalecimento do SUS. Esse é o recado que essa pandemia traz para todos nós, os brasileiros. Em 20 de janeiro, o médico cardiologista tomou a primeira dose da vacina contra a Covid.
O vídeo foi postado numa rede social pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a seguinte mensagem: a SBC reforça sua posição perante a sociedade, apoiando a importância da ampla vacinação da população contra a Covid-19. Numa entrevista hoje à Globo News, a cardiologista Ludmila Rajar detalhou os motivos para ter recusado o convite do presidente Jair Bolsonaro. Ela afirmou ter divergências com o governo federal na forma de condução do enfrentamento à pandemia. Diz que o governo subestimou a gravidade da doença e que uma das consequências foi o atraso na compra de vacinas. Segundo Ludmila Rajar, desde que se tornou pública a possibilidade de ela ir para o ministério, ela e a família passaram a ser ameaçadas. Ludmila Rajar é cardiologista, médica intensivista e professora da Faculdade de Medicina da USP. Hoje, em entrevista à Globo News, a médica explicou que não aceitou o convite de Jair Bolsonaro por divergir da condução da pandemia. André, eu acho que realmente não houve uma convergência técnica entre nós. A minha qualificação, os meus objetivos e os meus planos, eles seguem uma linha que eu acho que é distinta do desejo do governo atual. Sem citar o nome do presidente, a médica criticou a defesa que Jair Bolsonaro faz do uso de medicamentos que não têm comprovação científica para a Covid. Nós estamos discutindo azitromicina, ivermectina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um tratamento, um protocolo de tratamento que vai dizer, olha, quando se intuba, quem tem que intubar tem que ter esse predicado. Se essa pessoa não está nesse hospital, o que essa cidade vai fazer para dar um jeito de minimizar o erro na intubação? Ela afirmou que não defende um lockdown nacional, mas regionalizado. Eu sempre defendi e continuo defendendo que num país continental como o Brasil, numa pandemia que tem seus números dinamicamente alterados a cada dia, a cada minuto, o lockdown não deva ser uma medida nacional, e sim regional. O que eu espero é que os governos tenham pautado essas suas decisões em dados técnicos. E esses dados vão mudando. Mas hoje, Andréia, numa cidade, num estado, que as pessoas estão morrendo nas ambulâncias, na porta dos hospitais, ou mesmo dentro das suas casas, não há leitos e não há vacinas, não há outra maneira de você conter a não ser reduzindo a transmissão e a circulação das pessoas, em que se pese o impacto socioeconômico dessas medidas. A médica afirmou que o governo precisa mudar de posição em relação à doença. Ou substituir o ministro será trocar 6 por meia dúzia. É um desejo meu que quem vá substituir o ministro Pazuello, em isso acontecendo, tenha autonomia. Imaginar se isso será possível, eu acho que depende de um alinhamento muito grande, de uma mudança de posição do governo atual em relação ao que pensa da pandemia. É um desejo, é uma esperança como brasileira acima de tudo. Eu acho que o cenário é bastante sombrio, eu acho que o Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil mortes, e não só isso, mas todo o impacto que essa doença terá em doenças a longo prazo, em sequelas, em consequências e que não estão sendo pensadas. A médica afirmou que o Brasil subestimou a gravidade da pandemia. Quando as vacinas foram tendo seus resultados liberados, a Pfizer, depois a Janssen, a Coronavac e outras, que já vieram, a AstraZeneca, o Brasil já devia estar alinhado com os países produtores, com as instituições, na tentativa de adquirir rapidamente. Mas eu acho que o Brasil não acreditou na real necessidade. E quando precisou-se, o mundo já tinha comprado as vacinas. E aí agora a gente tem que correr atrás de um prejuízo de meses. Eu acho que o principal ponto foi este: falta de negociação internacional por subestimar a gravidade da pandemia. Ludmila Rajar disse também que os planos dela para o ministério incluíam a criação de um gabinete de crise. Eu vim completamente de uma maneira despretensiosa, no sentido e com muita esperança, e realmente eu acreditei. Acreditei que tudo pudesse mudar. Sonhei com cada coordenação do Ministério da Saúde sendo liderada por pessoas técnicas da mais alta qualidade. Sonhei com o comitê de vacinas, sonhei com a criação de um gabinete de crise 24 horas funcionando para tentar atender os governadores e os prefeitos e ajudar, porque eu acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer, na minha visão.
mas acho que foi só um sonho. Espero que em breve ele se torne realidade. Ludmila Rajar afirmou que desde que seu nome passou a ser considerado para assumir o ministério, ela e a família começaram a ser ameaçadas. Eu estava disposta a passar por isso, mas isso me assustou. Criaram perfis falsos meus em Twitter, perfis falsos em Instagram, divulgaram meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes. Eu recebo mais de 300 chamadas, ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. Um grupo de governadores fez críticas ao governo federal e ao Ministério da Saúde em relação ao combate à pandemia e pediu ações que possam reduzir a transmissão do vírus. As críticas foram durante uma audiência virtual com a comissão do Senado que debate a ação contra a Covid. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que os governadores encaminharam ao Ministério da Saúde pedido de adoção de medidas mais drásticas por alguns dias, como a redução no transporte aéreo e interestadual. Segundo ele, essas medidas poderiam ajudar a barrar a transmissão do vírus. Casagrande também fez um apelo para que os presidentes da Câmara e do Senado assumam uma liderança das negociações para buscar vacinas. A ausência de uma coordenação nacional, de fato, prejudica a implementação das ações. E o Congresso pode exercer um pouco dessa coordenação nacional. Quanto mais rápido nós pudermos fazer novos contratos com farmacêutica para a gente poder adquirir vacinas, mais vidas nós vamos salvar. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, pediu ajuda para convencer a população da necessidade das medidas preventivas. Nos dirigimos ao eminente presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, assim como ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ao próprio Executivo Federal, com a proposta de um comitê gestor nacional integrado, porque as medidas preventivas podem e devem ser melhor discutidas neste ano. O governador do Rio Grande do Sul defendeu que o Congresso pressione o presidente Jair Bolsonaro a tomar ações mais efetivas contra a pandemia. Eduardo Leite, do PSDB, disse que simplesmente trocar o ministro da Saúde não resolverá o problema. O problema está nas orientações que o presidente dá. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República às medidas necessárias para o combate ao coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que Bolsonaro tem sido um dos principais obstáculos no enfrentamento da pandemia. Continua fazendo equívocos, promovendo aglomerações, não usando máscaras, colocando posicionamentos negacionistas para a população, dificultando o trabalho de governadores e prefeitos na orientação e na conscientização da população. Os governadores receberam apoio das 6 entidades que compõem o Pacto pela Vida e pelo Brasil: a CNBB, OAB, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciência, Associação Brasileira de Imprensa e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes fizeram a entrega virtual do documento em que criticam a atuação do governo federal e agradecem o esforço de governadores e prefeitos nas ações preventivas contra a Covid. Em um seminário virtual promovido pelos jornais O Globo e Valor, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, disseram que são contra um lockdown geral no país, mas declararam apoio e defenderam a autonomia de governadores e prefeitos na adoção de medidas restritivas de circulação de acordo com a realidade de cada local. O Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde não responderam ao nosso contato. 2 entidades brasileiras denunciaram o presidente Jair Bolsonaro ao Conselho de Direitos Humanos da ONU pela conduta dele durante a pandemia de Covid. O conselho se reuniu hoje na Suíça. Segundo a Comissão Arnes e a Conectas, Bolsonaro desdenha as recomendações de cientistas, semeia descrédito em relação a medidas de proteção como distanciamento e uso de máscara, defende o uso de tratamentos ineficazes, descarta a importância da vacina,
E, com tudo isso, promove uma tragédia humanitária devastadora. O Palácio do Planalto não quis comentar. Agora tem a estreia da fase final de Amor de Mãe. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.